Bom, pessoal, sejam bem-vindos novamente. A gente vai seguir a nossa aula aqui sobre nova Lei Geral do Esporte. E nesse bloco, eu separei um conteúdo para falar com vocês sobre competições esportivas. Eu já falei para vocês em outros blocos, eu não estou seguindo exatamente a lógica, a ordem da lei, tá? Porque eu pensei em trazer para vocês de uma forma mais didática, que fizesse mais sentido a gente tratar os temas. E aí, já que a gente está vindo de uma questão de gestão esportiva, eu optei por começar agora uma parte de competições. Tá? Vamos ver o que a lei traz de competições, de fair play, de dopagem, de uso de imagens, etc. Tá? E aí a gente começa com a essência de uma competição, tá? Os regulamentos de competição. Eu trouxe aqui para vocês a normativa sobre publicação de regulamento, então, enfim, não vou ficar lendo a norma para vocês, mas é para vocês poderem ter um norte de quanto tempo de antecedência o regulamento tem que ser publicado, isso está na lei, quando ele pode ser alterado, isso está na lei, um trâmite ali que passa por um ouvidor, passa de uma submissão pública, etc. Burocracias para a publicação de um regulamento. Tá? O que importa para a gente, que não é uma inovação da nova lei, tá? Mas vale ser mencionado. A participação em uma competição por lei, isso já era previsto na Lei 915 e continua na nova lei, ela tem que se dar sempre por critério técnico, em competição anterior. Tá? Isso impede que você faça uma competição e determine os competidores dessa competição por convite. Isso é, enfim, amplamente aceito, a questão dos convites é amplamente aceito em ambiente internacional. Tá? Diversas competições a nível internacional elas trabalham com essa questão de convite para determinados competidores, determinadas equipes. No Brasil, a gente precisa ter um critério técnico e objetivo baseado em competição anterior para fazer um convite. Então, vamos supor que você queira organizar vamos supor que a CBF queira organizar uma competição. Ela pode, por exemplo, determinar que eu vou fazer um super campeonato brasileiro com todos os campeões, todas as equipes que já foram campeões brasileiras. Ela pode fazer isso? Pode. Ela determinou um critério técnico objetivo que vai abarcar todo mundo que já foi campeão brasileiro. Eu quero fazer uma Supercopa do Brasil. Posso fazer uma Supercopa do Brasil com só os campeões da Copa do Brasil? Pode. Você cria um critério técnico objetivo, onde você congrega todos os campeões da Copa do Brasil. Então, mas eu quero fazer essa Supercopa do Brasil, mas quero convidar o Clube X que nunca foi campeão. Não, você não pode fazer isso por determinação legal. É o melhor? Não me cabe aqui dizer se é o melhor ou não, me cabe aqui apenas dizer que é o que a lei determina. Tá? Se você quiser contar com outro clube, você tem que dar um critério técnico objetivo para aquele clube estar ali. Técnico objetivo, gente, quando eu digo técnico, baseado em competição anterior. Tá? Não pode, eu vou convidar os 10 clubes de maior torcida do país baseada na pesquisa tal. Não, isso, a princípio, pela lei, isso não pode. Tá? A princípio, você teria que ter uma especificação desportiva para fazer esse convite. Tá? Eu quero convidar o Clube X porque o patrocinador dele tem muito dinheiro. A princípio, você não pode fazer isso. Tá? Então, isso é uma questão muito importante que a gente tem que se ater. Sendo muito sincero com vocês, no futebol, isso acaba sendo mais... não acaba ficando tão em evidência, porque o futebol já teve muitos problemas no passado. A gente não pode negar o passado, como era o futebol antigamente. Mas, convenhamos, de um tempo para cá, as competições elas são razoavelmente organizadas. Elas têm, no âmbito nacional, o Campeonato Brasileiro tem a mesma fórmula há quase 20 anos. Ela tem estruturas de acesso a competições bem definidas. Enfim, o futebol não é tanto o nosso problema. Mas existem outras modalidades que ainda estão construindo a sua maior profissionalização
e que talvez para elas esses critérios objetivos, essa norma legal, essa amarra legal, talvez seja mais difícil de ser alcançada, difícil de ser cumprida, difícil de ser compreendida. Tá? Ainda sobre regulamentos, a gente precisa lembrar que a arbitragem ela precisa ser independente, imparcial, previamente remunerada e isenta de pressões. Eu já falei com vocês quando eu falei dos princípios do esporte. Hoje a gente falou, quando a gente está falando aqui da nova Lei Geral do Esporte, a gente tratou dos princípios da nova Lei Geral do Esporte. Mas eu já estive com vocês, aulas atrás, falando sobre os princípios do esporte, né? A isonomia, o pro competizione, os princípios que são intrínsecos ao esporte. E a questão da isonomia era especialmente importante na questão da arbitragem. Eu preciso ter um árbitro que vai analisar os lances daquela competição, as ocorrências daquela competição, de maneira isenta, de maneira sem beneficiar nenhuma das partes. Tá? A escolha desse árbitro ela tem que ser prevista no regulamento de cada entidade. A súmula da partida ela tem que ser disponibilizada em até 4 horas após o fim da partida. Então, vejam que é uma questão que a princípio não é totalmente pública, não seria uma questão a ser tratada de uma forma pública, mas o Estado traz, o Estado prevê ali essa publicação da súmula como uma obrigação, tá? Da publicação e divulgação dessa súmula. Ética e fair play, a lei também vai tratar de uma série de questões relacionadas à ética e fair play, tá? Ela vai dizer que, obviamente, a prática esportiva tem que ser baseada no fair play, no jogo limpo, fair play que é um dos princípios também do esporte, que a gente falou lá na aula passada. Ela determina que as entidades de âmbito nacional elas têm que criar um fair play financeiro, tá? Que é uma preocupação da indústria do esporte já há muito tempo, para manter o equilíbrio financeiro, manter o patrimônio das entidades, para limitar os gastos e contratações, para limitar aportes financeiros, para garantir continuidade operacional mediante auditoria externa, etc. A gente tem que lembrar que os problemas brasileiros não são necessariamente os problemas europeus, não são necessariamente os problemas das ligas americanas. A gente tem problemas próprios. Tá? Qual é uma preocupação muito grande dos europeus hoje? Aportes. A preocupação deles é relacionada a fundos de investimento que chegam em determinados clubes, injetam quantidades imensas de dinheiro e criam uma distorção no campeonato. Tá? Sejamos sinceros, essa preocupação deles ela é relevante, mas eles não tiveram lá muito sucesso em impedir essas questões. Né? Ao longo dos anos a gente viu isso acontecer de algumas formas e, enfim, é uma preocupação, é algo que eles estão tentando consertar no ambiente deles. No nosso ambiente brasileiro, esse não é o principal problema. É uma preocupação que a gente tem que ter, é uma preocupação que a gente precisa conversar sobre como vai lidar caso isso aconteça em determinada situação, mas o nosso grande problema hoje no esporte brasileiro não está em limitar o gasto, limitar os aportes financeiros, está em limitar o gasto. Tá? As nossas instituições, ao longo de décadas, elas foram acostumadas a gastar mais do que elas tinham. Elas tinham uma gestão amadora, elas tinham uma gestão irresponsável, elas tinham gestões temerárias, e acabaram muitos clubes brasileiros chegando numa condição financeira devastadora. Né? Por isso que muitos clubes hoje estão em recuperação judicial, estão precisando de RCEs, etc. Tá? Entrar em recuperação judicial em si não é necessariamente o problema, isso é muito importante a gente dizer. O problema é a condição que o clube se encontra e a recuperação judicial é um remédio para essa condição. Tá?
Mas, obviamente, seria melhor que a gente não tivesse clubes em recuperação judicial, que a gente não tivesse clubes nessas situações, porque eles, enfim, estivessem antes bem organizados. Esse é o grande problema que a gente tem que cuidar no Brasil. Cuidar dos gastos de contratações, cuidar das antecipações de receitas, garantir continuidade das entidades, etc. Tá? E aí, nessa parte de ética de fair play, a lei também vai tratar da prevenção e combate à manipulação de eventos esportivos. Inclusive, diz que o Executivo Federal pode criar parcerias, pode se envolver nisso para cuidar do combate à manipulação. Tá? Não vou entrar aqui em grandes detalhes sobre manipulação, acho que inclusive tem um dispositivo penal que eu vou trazer mais para frente sobre isso. Mas é importante entender que a lei vai trazer ali uma questão de ética, de fair play para a gente controlar. Dopagem. A dopagem é tratada dentro da questão de ética, de fair play, dentro desse ambiente de competições. Eu não vou entrar em dopagem aqui com vocês por dois motivos. Primeiro, eu não sou especialista em dopagem. Segundo, vocês têm uma aula disponibilizada aqui na pós com a professora Selma Mello, uma professora incrível de dopagem, uma das referências que eu tenho quando eu preciso saber alguma coisa de dopagem, ou melhor, do combate à dopagem, né? E vocês podem abrir lá, procurar essa aula dela de doping no esporte, e ela vai explicar toda a questão de doping para vocês. A questão de doping, ela não mudou de forma substancial da 9.615 para cá. Por quê? A dopagem, e vocês vão ver isso na aula dela, a dopagem ela tem uma contextualização internacional bastante forte, porque ela é uma preocupação do movimento esportivo como um todo. Então você tem uma série de normas internacionais. A gente passou por uma adaptação nas normas nacionais que entendeu-se necessário na época para criar estruturas para combate à dopagem. E não faz tanto tempo assim, criou-se o Tribunal de Justiça Antidopagem, estruturas ali no âmbito do Poder Executivo, previu-se esse diálogo com as normas internacionais. Então, a nova lei, ela basicamente preservou essa questão. Tá? Pode ter mudado uma coisinha aqui, outra ali, mas a essência, vale a pena vocês assistirem a aula da professora Selma para terem um contexto melhor sobre a questão de dopagem e comparando com a redação da nova lei. Perfeito? A gente tem aqui, foi o que eu falei justamente antes, e eu falei antes que crimes, eu ia botar o artigo inteiro aí para vocês na tela, e falei 2 slides atrás que a gente ia tratar dessa questão da manipulação. Tá? Gente, manipulação ele é um risco gigantesco para o nosso mercado. Ele é um risco realmente que pode destruir toda a indústria do futebol. Tá? Então é um risco que a gente precisa estar muito atento, que a gente precisa estar sempre e que a gente precisa ter um peso muito grande, tá, nas nossas decisões. Então a gente teve algumas questões de manipulação ali ao longo de 23, se eu não me engano, e o STJD ele agiu com um rigor considerável. Ele suspendeu atletas ali por 8 anos, ele baniu atletas do esporte, enfim, do futebol. Rafael, mas você não acha que o banimento é algo muito grave? Você não acha que 8 anos de suspensão por um cartão é uma coisa muito, muito grave? E sinceramente, gente, eu não acho. Tá? Sobretudo nesse momento inicial, eu acho que o sistema esportivo ele tem que ser muito duro com quem manipula o evento esportivo de qualquer forma que seja. Tá? Não interessa se é um cartão amarelo, se é um pênalti, se é tomar um frango. Assim, não. Claro que você tem dosagens ali, mas todas essas ações são ações que são muito graves. Você manipular um evento dentro da competição é algo muito, muito grave. E sinceramente, para mim, uma pessoa que recebe dinheiro para manipular um evento, quando eu digo evento, não é a competição, tá? É um fato, é um micro evento dentro daquela competição, é um carrinho, um cartão amarelo, um gol contra, qualquer coisa assim. A pessoa que
participa disso, ela não tem condições de estar nesse sistema nunca mais. Ela não tem condição de interagir com o sistema, sendo muito sincero com vocês. Então, aqui a lei ela não vai tratar dessa questão, que é uma questão disciplinar. Essas questões disciplinares, no caso do Brasil, estão no CBJD, em âmbito internacional estão nos regulamentos, então as questões disciplinares são resolvidas em âmbito disciplinar, mas a lei vai trazer aqui crimes, né, que é onde a gente também espera que haja repercussão. Não adianta o responsável pela manipulação, seja o que paga para ter a manipulação, seja o que recebe para manipular, ser banido do futebol e simplesmente voltar para casa com uma conta cheia de dinheiro, né? Ele precisa ir responder penalmente pelo que ele fez, que aí não vai ser uma responsabilidade das entidades esportivas, aí passa a ser uma responsabilidade do Ministério Público, da polícia, enfim, mas a lei traz ali previsões de crime contra manipulação. Tá? Enquanto eu estou falando, eu espero que tenha tido tempo de vocês lerem aí o crime de manipulação, todos esses 3 artigos que eu trouxe. Se não, você pausa, dá uma lida aí, e aí depois a gente continua. Tá? Bom, continuando, vamos falar um pouquinho de difusão de imagens. A nova lei, ela segue a mesma lógica que a gente viu recentemente ser construída, tá? Que é que o direito de arena pertence às entidades esportivas mandantes. Fazendo um comentário aqui sobre isso, particularmente, tá? Eu acho que foi um dos maiores erros que a indústria esportiva promoveu nos últimos, talvez na sua história, foi essa questão de atrelar a difusão da imagem à entidade mandante. Tá? E é um erro em muitas camadas. Tá? Sobretudo, e aí pensando juridicamente apenas, você está usando e ganhando dinheiro em cima da transmissão de uma outra pessoa jurídica, de uma outra entidade, sem que essa pessoa jurídica esteja sendo remunerada por isso. Né? Isso, para mim, é o mais grave. Você está comercializando o direito de outra pessoa. O direito... Não sei se eu quero usar exatamente o termo direito à imagem daquela pessoa, porque o direito à imagem a gente vai para um direito personalíssimo, pessoa jurídica, etc. Mas, enfim, você está comercializando a marca, você está comercializando o plantel, você está comercializando a prática esportiva de outra pessoa jurídica que não está recebendo por isso. Então, sinceramente, juridicamente, eu acho isso aqui um absurdo. Tá? Além disso, obviamente, essa questão do clube mandante, ela enfraquece a negociação coletiva, ela enfraquece o sistema como um todo. E, por favor, não dá para cair, gente, desculpa, nessa historinha de que isso fortalece, porque todo mundo vai ter direito individual, aí todo mundo vai se organizar conjuntamente para vender. Por favor, não caiam nessa história. Tá? O esporte fez o esporte fez essa opção, tá? Alguns clubes de futebol, quase todos praticamente, defenderam essa questão. Cabe a cada clube se entender com o seu dirigente se ele foi prejudicado ou beneficiado. Para mim é muito claro ver quais são os clubes que foram beneficiados e quais os clubes que foram prejudicados com isso aí, mas aí cabe cada um ter essa discussão. O que importa esse é o sistema que a gente tem no Brasil. Um sistema que praticamente não existe no mundo, todo mundo negocia coletivamente, aqui a gente decidiu negociar direito de arena para cada entidade mandante. Dito isso, do que essa entidade receber por essa transmissão, ela tem que repassar 5%, tá, para o sindicato dos atletas. E aí o sindicato dos atletas vai dividir ali entre os atletas que participaram daquela competição de forma proporcional, com a forma que foi estabelecida. Tá? Como verbo de natureza civil. Se não tiver mandante do jogo, a captação e cessão depende das entidades participantes. E aí, a comercialização dos direitos deve seguir os seguintes princípios. Interesse público na difusão mais abrangente possível, direito do torcedor de acompanhar o clube, liberdade de comunicação, liberdade... Em cima dos 2 primeiros, eu acho que vale só um comentário, tá, gente? É algo complicado da gente discutir.
existem situações onde você direciona a transmissão para um aplicativo, né, para um streaming, que não é obviamente não é acessível para todo mundo, tá? Mas você cria ali aquele canal e a princípio teria um problema no que a lei prevê em relação a interesse do público, a direito do torcedor acompanhar, etc. e tal. Mas você tem que seguir isso, tem que seguir liberdade de comunicação, liberdade de mercado, livre concorrência, prevenção a práticas anticompetitivas, tá? Integridade do esporte, igualdade entre competidores e solidariedade esportiva, algo que a lei do mandante praticamente ignora, né? Proteção da empresa nacional e produção de conteúdo próprio local, tá? Um detalhe, direito de comercialização de um evento esportivo não se confunde com direito de exibição para fins jornalísticos. Então, tem uma competição, passar esse evento pode ser comercializado. Falar sobre esse evento, usar imagens desse evento, não pode ser cobrado. Então, se a gente acontece muito, né? Uma emissora faz ali um determinado tempo, fala, o resultado dessa partida foi esse, veja os gols. E o gol é uma fraçãozinha daquele evento esportivo, tá? A lei tem a previsão de qual é essa fração, tem a previsão dos limites que podem ser usados para fins jornalísticos, enfim, se eu uso fins jornalísticos e você não precisa pagar pelo evento. Aí eu trouxe 2 artigos também que são artigos penais relacionados com o uso indevido de símbolos, né? Vulgo pirataria. Pirataria, gente, é crime. Você não pode reproduzir, você não pode imitar. Isso é extremamente danoso para a indústria. Eu entendo a crítica de as camisas de futebol são muito caras e isso cria uma dificuldade das pessoas terem acesso. Essa é uma crítica extremamente justa, é uma crítica que a gente precisa discutir enquanto indústria, tá? Claro que você vai ter camisas com determinadas tecnologias, com determinados royalties que vão ser extremamente caras, inclusive produzidas dentro de pagamento de imposto, de legislação trabalhista, etc., que vão ser caras, mas você precisa também criar algumas ferramentas ali para tornar essas camisas mais acessíveis, para que as pessoas não precisem recorrer a camisas produzidas, às vezes, em situação de escravidão, camisas alvo de contrabando, que geram ali a pirataria, tá? A pirataria, gente, ela não está causando um dano apenas para um clube, um dano econômico. A gente precisa sempre lembrar disso. Quando a gente está falando de pirataria, o clube deixou de arrecadar royalties, deixou de arrecadar contratos? Sim, deixou. Mas não é só isso que está por trás. A gente, por trás disso, tem, às vezes, pessoas em situação de escravidão, crianças trabalhando, falta de direitos trabalhistas básicos, subornos a entidades, a pessoas públicas, para que aquelas cargas consigam chegar, etc. É uma questão consideravelmente delicada, tá? E o uso indevido de símbolos é ali uma previsão penal, uma previsão criminal que a gente tem na nova Lei Geral do Esporte. Assim como a gente trouxe para a lei a questão do marketing de emboscada por associação, tá? Que é basicamente você buscar associar a sua marca a... Tem associação e intrusão, isso. Buscar associar a sua marca a uma outra, fingindo que você apoia, patrocina aquela outra marca de alguma forma e criando no consumidor uma confusão sobre a sua relação com aquela marca. Tá? Por que a empresa X estampa sua marca na camisa de um clube? Para ela ter publicidade e para ela dialogar com aquele fã do esporte, né, para aquele torcedor. É para ela mostrar, olha, eu apoio o esporte. Olha como eu sou uma marca boa. Olha como eu sou uma marca que estou financiando o que você gosta de assistir. Tá? E existem marcas que buscam criar uma falsa situação de que elas estão nessa condição sem estarem.
isso acaba sendo crime também. Claro, é um crime com uma pena baixa, um crime que tem ali os seus problemas, é punível, mas tem ali também, a gente tem que entender qual é a gravidade desse crime, tá? Que aí é o marketing de emboscada por associação. E você também tem o marketing de emboscada por intrusão, que é quando você expõe a sua marca, e aí não é que você está buscando um relacionamento que você não tem, é que você está expondo a sua marca num lugar que você não pode, né? Toda a Copa do Mundo a gente vê exemplos disso, de marcas de cervejas que criam situações para estarem ali passando na televisão, ou num espaço que outras marcas estão pagando milhões e tal, elas dão um jeito ali de aparecer de alguma forma, sem serem autorizadas e sem pagarem por isso. Lembrando que toda a parte de propriedade intelectual do esporte, tá? Tem uma aula própria sobre isso, que é da Ingrid Grandini. Ingrid, que é mestre em propriedade intelectual pelo INPI, e gravou uma aula aqui com vocês, para vocês, sobre propriedade intelectual. Uma aula bem interessante, para vocês entenderem toda essa questão de marcas, de relacionamento, de exposição, de proteção, como é que isso se aplica no esporte, etc. Para além da aula dela, inclusive, eu tenho a impressão que a dissertação dela está disponível em alguma plataforma do INPI, mas talvez se vocês procurarem, vocês conseguem encontrar. É uma dissertação bem interessante. Tá? Bom, e com isso, pessoal, a gente acaba esse bloco de regulamentos, né, de competições. A gente passou aqui a gente passou pela questão de regulamentos, passou pela questão de dopagem, passou pela questão de arbitragem, passou pela questão de relacionamento de marcas, exposição, etc. E outras coisas. Tudo isso está na nova lei geral. Como eu falei para vocês, eu não vou ficar aqui passando artigo por artigo, vocês podem ler, mas eu quero aqui trazer um ambiente geral para vocês, trazer uma contextualização geral para vocês. Tá bom? Então, a gente encerra esse bloco por aqui e eu te espero no próximo bloco. Até já!